Mas, por falar em que a gente traz assuntos do setor da medicina, da saúde, enfim, ao programa a semana inteira, isso é tão verdade que a entrevistada a seguir é Janaína Chimikoski. Eu falei certo, Janaína? Falou certo. Falei certo? É bem difícil. É verdade, na hora que eu vi que tem o nome de manhã, eu falei, deve ser Chimikovski. Depois eu falei, será que é Chimikovski? Mas é a dúvida de todo mundo. É Chimikoski mesmo, é corrido. Aham. A origem qual é? É polonês. Polonesa. Olha lá. Legal. Tem muito polonês no Paraná, né? Se não me engano. É Tem umas- que na verdade é família bem de... Eu me lembrei que tem até várias localidades lá, né? Que são habitadas principalmente por poloneses. Tem uma cidade agora cujo nome não me lembro, acho que no Paraná. No caso, veio a origem do avô do meu avô, então Tem uma cidade lá que vem... Que é onde se concentra hoje grande parte daqueles que são descendentes de poloneses. Bom, a Janaína, ela é enfermeira da UTI, do Hospital Carlos Fernando Manzoni. E por que ela está no programa? Porque nós estamos no mês de setembro, e o mês de setembro é dedicado à doação de órgãos. Lembra lá que no fim de agosto, aquele caso do Faustão, comecinho de agosto também, isso despertou toda uma discussão nacional sobre a questão das doações de órgãos. E eu dizia bem naquele momento lá, olha, aí vem no momento oportuno, porque estamos no mês dedicado à conscientização sobre doação de órgãos. E aí muita gente passou a pensar sobre essa possibilidade e ficar desejosa em ser um doador, mas ficou pensando onde eu me inscrevo para dizer que se eventualmente meus órgãos puderem ser aproveitados, saberão que eu tinha esse desejo. Enfim, entre outras dúvidas. E por isso mesmo é muito bom estar aqui no nosso programa Janaína para falar exatamente sobre que tipo de órgão, por exemplo, pode ser doado. Como a pessoa pode manifestar o seu desejo de que, se eventualmente puderem ser aproveitados, que você deseja que sejam transplantados. Enfim, dúvidas comuns, evidentemente, minha, de todo mundo, da grande maioria, porque nós não lidamos com isso, mas ela sim, e saberá responder melhor. Bom dia, Janaína. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom, eu começaria aqui, porque quando se fala em doação de órgãos, a gente lembra dos órgãos mais comumente transplantados, o coração, por exemplo, né? Córneas, me parece que são os mais popularizados, isto é, as pessoas sabem mais sobre isso, mas, na verdade, existe um número muito grande. Quais são esses órgãos que podem ser aproveitados? Sim. São vários, né? A gente fala em doação de órgãos e tecidos, E né? tecidos. Então, quando a gente fala em doação de órgãos, coração, pulmão, fígado, pâncreas, rins, tecidos, a gente fala em córneas, a gente fala em válvulas, a gente fala em, já falei das córneas, né? Em válvulas cardíacas, ossos, pele, que são... a falta, às vezes, de informação para a população desse tipo de doação que pode ocorrer, isso às vezes prejudica ali no processo, quando o paciente tem essas condições de doar. Mas ele pode salvar várias vidas e melhorar a vida de alguém, né? Dependendo da doação que é feita. Ok. E tecidos também? Tecidos também. Não, eu ia perguntar a você, Janaína, o seguinte. A gente já viu aqui todo um encaminhamento por transplantes e tal, no âmbito do próprio hospital. Aqui mesmo no programa, nós tivemos campanhas que pessoas que precisavam fazer transplante de rim, precisava de alguém que fosse doador e que fosse compatível. E nesse programa nós conseguimos 5 por 5 vezes, em entrevistas em tempos diferentes, pessoas que precisavam. Através do programa nós conseguimos identificar a pessoa que queria ser doadora, que depois acabou sendo doadora. Nós trazíamos ao programa doador e a pessoa que foi beneficiada para dar entrevista. Já fizemos muito trabalho nesse sentido. Sim. Mas sempre estávamos falando desses órgãos mais comumente aproveitados. Quando você fala em, por exemplo, transplante ou aproveitar peles, você disse, como é que chama? É isso mesmo, né? Peles. Aí a gente que é de Matão, por não termos aqui um centro de excelência nessa área, fica pensando, mas faz Como que eu isso faço, aqui? né? Faz esse implante aqui? Assim, ó, o Hospital de Matão, nós não fazemos o implante nem o tá. transplante em si, no nosso centro cirúrgico, não.
O Hospital de Matão é que existe uma central de regulação. Então, existe uma central de transplantes, existe as equipes captadoras, existe a OPO, Organização da Procura de Órgãos, que é para quem o nosso hospital, toda vez que a gente temos um potencial doador dentro da unidade. Então, a primeira coisa, suspeitou-se de um evento grave neurológico aí por trauma, por um AVC, qualquer tipo de situação que venha a danificar o estado neurológico daquela pessoa, você já se começa a suspeitar de um caso aí grave para uma morte encefálica, tá? Então, doadores não vivos, eles só podem ser doadores quando tem uma constatação de uma morte encefálica, tá? Dentro da unidade, onde o cérebro perde todas as suas funções cerebrais, o coração ele é um músculo que ele tem um tempo ainda para ele terminar de ter as suas contrações, então a gente continua irrigando esses órgãos, e aí já começa todo o processo de exames, acolhimento dessa família, que eu sempre falo que isso é muito importante. Desde o momento que você tem uma evidência que o paciente pode ter um dano cerebral irreversível e ter uma morte encefálica, essa família ela tem que estar muito bem orientada, né? Para a gente começar a falar em doação com essa família ela tem que estar entendendo todo o processo que esse paciente está passando ali dentro. Não dá para a gente sentar um dia com essa família e falar em doação. Não. E convencê-la. Não. Essa família ela tem que estar sempre muito orientada para quando o assunto for inserido, estar resolvido. Essa família já ter respirado, essa família, e geralmente é o que a gente vê na nossa rotina, eles já vêm, às vezes tem familiares que a gente vai falar, eles já vêm com a situação e doação de órgãos. Então, essa é uma parte que eu queria fazer um pouco mais adiante. Como é que as pessoas podem doar? Como é que as famílias se inteiram disso tudo e decidem? Essa é uma parte que a gente vai falar já em seguida. Enquanto que a gente continua mais um pouco ainda na questão do procedimento. Do procedimento mesmo. Você falou uma coisa interessante e curiosa. E é verdade. Quer dizer, existem órgãos que podem ser doados em vida. Vamos chamar aqui de intervivos. É isso mesmo, doadores vivos. Isso. Entre pessoas vivas. E existe o órgão que é aproveitado a partir da constatação da morte de uma pessoa, né? Sim. Doadores em vida, eles podem... Existe todo um procedimento, existe toda uma compatibilidade, existe toda uma questão de parentesco, grau de parentesco, para esse órgão ser compatível. Quando se fala em pessoas que não são parentes, não tem nenhum vínculo ali, aí assim a ordem judicial e tudo mais. É toda uma questão burocrática aí que a gente segue. Lembrando que o hospital não é transplantador, tá? Aí seria em outra unidade que tem toda a capacidade para um transplante. Mas assim, para doadores vivos, seriam os rins, né? Parte do fígado, que ele tem grande proporção de se generalizar, de regredir de novo órgão. Parte da medula e parte dos pulmões, tá? Então, órgãos duplos aí que doadores vivos podem doar. Podem doar sem prejuízo do doador. Desde que o doador esteja em total condição de saúde. E sabendo que ele não vai ser prejudicado com essa doação do órgão, tá? Então, isso aí é muito importante. O doador, ele tem que estar em completa condições de saúde. Por exemplo, vamos supor, um doador, ele já tem um problema renal, nos exames foi diagnosticado algo que possa prejudicar a sua vida, então, assim, a doação não acontece entre vivos. Não pode prejudicar a vida do doador. Agora, e quando é assim, entre pessoas vivas, acontece muito de quase sempre ser um familiar mesmo? A maioria das vezes, sim. Porque aqui no programa, às vezes, que nós conseguimos, todos os casos, eram pessoas que sequer se conheciam. Nossa, teve cada história aqui emocionante nesses 20 anos, né? Que eram pessoas que estavam ouvindo o programa. Olha, eu quero ver se eu sou compatível com essa... E a gente entrevistando a pessoa que precisava de um rim, né? E assim aconteceu 4 ou 5 vezes. Não, eu quero ver se é compatível. E só aí essas pessoas, doador e a pessoa beneficiada, se conheceram e se tornaram irmãos, né? Você imagina o vínculo que isso aí criou entre essas pessoas, né? Agora, predomina mais o familiar. Alguém da família doando.
Sim, entre vivos. é predominante entre vivos É? a familiar. Até na literatura mesmo, geralmente é o familiar. E a própria genética ali pode facilitar o fato de ter um parentesco ali biológico, vamos dizer assim. Isso Sim, facilita a compatibilidade, por exemplo? a gente fala em vários critérios, até a compatibilidade sanguínea, a compatibilidade de tamanho de órgãos. A gente pensa em vários critérios para beneficiar o receptor. Então, não, às vezes é compatível, mas o órgão, por exemplo, a hora que você vai fazer é um tamanho maior do que eu imaginava. Tanto que quando vai ter a doação, o doador, ele tem que ter menção de tórax, cabeça, ele tem que ser inteiramente medido para ver se aquele receptor Tem isso também. tem as condições de receber aquele órgão. O órgão transplantado entre pessoas vivas quase sempre é um órgão que ou a pessoa tem em duplicidade, né? Sim, sim, órgãos Ou que duplos. se regenera. Perfeito. Tal. Dentro dessa ideia de duplicidade, as córneas, já que temos 2 olhos, as córneas também podem ser transplantadas? Podem ser também. É? No hospital, a gente tem o Projeto Luz, né? Que pós-pandemia, muita coisa a gente está tentando reatar novamente, né? Porque depois da pandemia, alguns critérios, a gente precisa melhorar isso em questão de doação de córneas. Mas a gente tem o Projeto Luz, tá? Que é dentro do hospital. Então, pacientes que estabelecem os critérios, a gente acaba fazendo também a captação dessas córneas. Mas as doações, Janaína, entre pessoas vivas, tem no lado que vai doar uma pessoa que está viva, consciente, dona do seu próprio corpo e das suas decisões. Eu creio que aí é um pouco mais fácil, no sentido de tornar tudo absolutamente legal. Agora, quando se fala em alguém que foi comprovada morte encefálica, por exemplo, alguém vai dizer por aquela pessoa que já não tem consciência para fazê-lo. E aí que parece que vem aquele complicador na hora de decidir, né? É como eu falei desde o início. A partir do momento que o paciente tem um evento drástico, a família ela tem que estar extremamente orientada. E para ter a autorização da doação em si, logo que assim que a família autoriza, famílias de até 4º grau. Então, eu ia perguntar, tem que ser o pai, a mãe, ou um irmão? pai, alguém? mãe, avós, filhos, cônjuge, tem que ter também um parentesco. E se for pessoas, por exemplo, que são casadas, tem que ter uma união estável, porque eles pedem toda uma documentação, com foto, um RG, então é tudo muito minucioso. Sem essa autorização, nada se inicia, entendeu? Então a gente... É preciso que eles tenham um documento da pessoa... A gente encaminha também. Por escrito, da pessoa que morreu, por exemplo? Temos da pessoa a falecida, só a documentação dela. Só a exemplo. documentação. Não precisa ter por escrito um testemunho, uma declaração da pessoa que faleceu de que ela queria doar os órgãos. Não, aí a gente já entra em outra questão. Aí é a família. A única pessoa que vai autorizar essa doação é a família. Antigamente a gente tinha a questão de colocar no RG, em algum tipo de documentação. Hoje, mesmo que eu seja uma doadora, apenas dizendo na minha documentação, se eu chegar a ter algum evento aí neurológico, algum trauma, e a minha família não autorizar, nada é feito. Então, assim, é importante esse incentivo, é importante a gente discriminar isso para a população. Porque, às vezes, a pessoa já teve casos, na hora da entrevista, a família não saber se a pessoa gostaria ou não. Mas ele nunca manifestou em vida. Porque a gente nunca espera que a gente vai... Nós não esperamos que vai acontecer alguma coisa. A gente quer viver, quer ter tudo desse mundo. Mas, às vezes, os eventos acontecem. E um jovem de 20 anos, ele não vai falar de morte, né? Para a família. Menos ainda, né? Você entendeu? Um jovem que tem tudo para viver, ele não vai falar para a família, olha, eu quero ser um doador, tá? E quando a família não tem lá uma declaração dita pela própria pessoa, olha, se um dia acontecer alguma coisa, eu quero que vocês saibam que eu quero doar meus órgãos. Se a pessoa não disse isso para a família, a família vai ter que decidir independente disso. Mas será muito mais difícil para a família o que ela vai fazer. Porque, primeiro, essa família está num momento de uma dor extrema, porque perdeu uma pessoa ali. Querida, um ente, né? Já é um... às vezes ela até, por aqueles que podem decidir pela pessoa que faleceu, acham que devam permitir.
Ao mesmo tempo, mas qual que seria o gosto dele? O que ele... Entende? Aí é uma... Por isso que o certo é Conversar com a sua um família. belo dia deixar bem claro para tua família. Se um Sim, dia eu sou um doador. eu quero ser doador. Eu quero ser doador. E, inclusive, isso acontece, né? Na nossa rotina, a gente vai conversando, você vai lembrando dos casos que a gente tem de familiares que não sabiam. A família, ele não me manifestou em vida. Eu posso ter um tempo a mais para mim? Claro, você pode. Eu posso ter um tempo de sair daqui, falar com o restante da minha família, ver o que eles acham. Eu não quero decidir isso sozinho. Então, a questão de ficar esse peso familiar, também, às vezes, na hora da decisão, a gente pode perder uma doação. É complicado, né? Você pode perder uma doação pela falta de informação até que essa família tinha sobre o desejo daquela pessoa. Fora o fato de que a família pode, na hora, dizer, não, nós não vamos permitir. Sim. E depois, no dia seguinte, já a família, Se arrepender. poxa, a gente podia ter doado. É isso. Quer dizer, se a gente não falar para as pessoas da família mais próximas ali, que a gente tem esse desejo, você coloca a família numa enrascada depois. Vamos ser bem claros. Porque você aqui, imagina, né? você perdeu alguém e você tá, por exemplo, não pode, vamos começar todo o processo. Aí você perdeu alguém, você já tem a dor do luto e às vezes você tem aquela incógnita para sempre se era o desejo da pessoa, não é? E cá, Janaína, eu tenho uma coisa que é intrigante aí que eu queria perguntar para você. Porque quando a gente fala sobre o doador, o perfil desse doador que faleceu, a gente, e cujos órgãos podem ser aproveitados, a gente sempre fala com a ideia de que estamos falando de um falecido jovem. O idoso, os órgãos do idoso não podem ser aproveitados? Podem sim. Como eu falei, nós aqui do hospital, a gente somos CIDOT. Que é comissão, que é isso? É Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes, tá? Então, existe uma comissão que todo potencial doador que exista no ambiente, geralmente esse potencial doador ele vai estar numa UTI, né? Ele vai estar monitorizado com toda a equipe de enfermagem, equipe médica empenhado nesse paciente, ou assim, muito difícil, ele vai estar numa sala de emergência, né? Que são os pacientes graves que vão chegar pra gente e geralmente ele já vai pra UTI pra gente aí viabilizar a manutenção desse potencial doador. É claro, como a gente falou, a gente não espera que um jovem tenha uma catástrofe, mas acontece. Geralmente, jovens são mais traumáticos, né? Acidente de carro, teve um politrauma. Mas idosos também a gente tem. Hoje, mas esses tecidos e órgãos... nós sempre respondem para a OPRO, para a Organização da Procura de Órgãos, como eu falei, assim, a partir do momento que eu tenho um potencial doador, não sou eu, não só é o hospital que resolve. Temos uma central de transplante onde a gente dá todas essas informações para essa central, tá? Que é essa central única. No decorrer da nossa experiência, até 70 anos, tá? A gente já encaminhou pacientes com essa idade e que os órgãos foram viabilizados para um jovem de menor idade. É mesmo? Alguém de 65 que doou para alguém de 20. Sim. Inclusive, a gente você até se emociona, né? Porque, por exemplo, o paciente tá na família doou, a família teve esse gesto e as equipes que vêm fazer a captação não são equipes também de Matão. A gente tem equipe de, por exemplo, de pulmão vem em São Paulo, de rim vem em Ribeirão. A gente tem várias equipes que vê que esse órgão é viabilizado e tem um receptor que tem as condições daquele paciente, tem as medidas daquele paciente, o órgão tá viável, o órgão tá bom perante exames, tá? E aí esse paciente pode ser transplantado até para um paciente mais jovem. Puxa, isso sinceramente não Mas sabia. também tem a questão assim, eu já vi alguns documentários de, por exemplo, o órgão ser viabilizado, por exemplo, um idoso de 68 anos, um coração, e o coração dele tá ok, o coração perante exames é um coração bom. E às vezes aquele jovem lá de 20 anos vai receber aquele órgão naquela fila e ele pode dizer, nossa, é um coração de um senhor de 70 anos e eu então não vou... Estou colocando uma peça velha eu não vou... num carro novo, é isso? Desculpe então, o comparativo. Sim, mas aí por exemplo, ele pode negar, mas existem outras pessoas nessa fila. Que vão querer. Entendeu?
Porque esse coração é velho. É E assim. ele não vai bater direito? Eu não? digo em alguns documentários, não que isso seja algo que ocorra, tá? Agora, outra coisa que me intriga aqui, me intriga não, que me deixa curioso. O hospital é uma referência em Matão quando se pensar, então, em transplante. Muito bem. Mas sabemos que isso atende uma lista nacional, tem toda uma questão. Não é porque está doando em Matão que vai ser para alguém de Matão. Sim, sim. É para um ser humano que pode ser. Com certeza. Lá do Oiapoque. Uma que nem nós temos esse controle. Tá, então é aí que eu queria chegar. Sim. Mas tudo bem. Essa pessoa faleceu aqui no hospital. Esse corpo terá que ser levado para o centro de especialidade que faz o transplante ou ele... Como é que é feito isso aí, Não. no caso? Se o cara que é compatível vai receber esse coração, ele é lá de Itapapoca, sei lá. E, no entanto, o doador está aqui. Como é que faz assim lá? Perfeito. Como é que manda para lá? Como é que é feito isso? As equipes, como eu falei, quando a família aceitou, estamos tudo legalmente ok, a central de transplante aciona as equipes, tá? Então, por exemplo, vem uma equipe, o paciente tem toda a viabilidade para um transplante de coração. Tá. E já tem um receptor que tem as características dele, um receptor que está mais grave, então esse coração vai para esse receptor. A equipe vem, a gente vai ligar para a família, vai falar do tempo, né, dessa doação, porque querendo ou não, tem um tempo de centro cirúrgico, tem um tempo de exposição até fazer a retirada desse órgão. A gente fala muito também no tempo de isquemia desse órgão, acho que é isso que você queria perguntar. Por exemplo, o coração, ele é de 4 a 6 horas, que ele tem que ser implantado no receptor. Tem que ser coisa de Então, avião. assim, aí vem helicóptero, avião, então tem que ser coisa rápida. A equipe vem, faz a captação. Por exemplo, a família aceitou doar. Só um adendo que eu acho que eu não falei quando eu falei da ficha de autorização. Essa família, quando a gente vai fazer a entrevista, eles podem mencionar os órgãos que eles querem que doa, tá? Eu acho que isso é importante. Que podem ser todos Isso ou alguns. é perfeito. Por exemplo, não, eu não quero que faça os tecidos, ossos, pele. Então, a família, não, a gente quer coração, pulmão e rim. Tá. Então, é isso que a família tem o desejo. Então, esse coração é captado para essa equipe e, rapidamente, a equipe vem com helicóptero, porque o tempo de isquemia dele é menor, e vai fazer o tráfego até o receptor. Olha, interessante saber isso. Né? Eles vão fazer a viagem aí para alguém ser beneficiado com esse órgão. Entendi. Sempre os órgãos que a isquemia são menores são os primeiros as equipes a chegarem. Então, os que, por exemplo, o rim, que a gente tem o tempo maior, tudo, aí as equipes chegam depois para não atrapalhar a condição da primeira equipe. Acaba priorizando mais aquele que... Perfeito. Beto, alguma pergunta aí do link ao vivo, por favor? Bem, Décio, tem sim. Duas perguntas, né, que pessoas fazem para a gente nas ruas, inclusive. Sim. Primeiro, se a pessoa tem uma doença crônica, por exemplo, vamos falar aí do diabetes, né, e a pessoa que morre de morte natural, esses dois tipos de casos aí podem acontecer as doações? Você conseguiu ouvir aqui do monitor? O do diabetes e a morte do diabetes natural, né? e morte natural, Tá. se os órgãos podem ser aproveitados. Obrigado, Beto. Diabetes, geralmente, quando a gente vai fazer as evoluções do paciente, a gente tem que saber se ele tem a doença de base. Mas é como eu falei, são vários exames, são várias sorologias em relação àquele órgão. Então, assim, pacientes diabéticos não contraindica a doação, tá? Pacientes de morte natural, a gente sempre fala assim que o normal nosso é o nosso coração parar primeiro, né? Então, quando o nosso coração parar primeiro, por exemplo, uma parada cardíaca e o paciente foi a óbito, eu não tenho mais a contração para ter essa irrigação desses órgãos, tá? Então, a morte natural, infelizmente, o paciente tem que ter uma constatação de morte encefálica, senão a gente não consegue. Ok. Bom, quero lembrar a todos, né, porque nós estamos num tempo até que assuntos assim tem gente que prefere glamourizar, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Muitos poderão entender que essa entrevista, assim como o mês de setembro dedicado à doação de órgãos, tenha sido instituído às pressas porque o Faustão precisou de um órgão. Não, só houve uma coincidência. Perfeito. Esta entrevista também pode estar confundindo e coincidindo, mas não com o advento, com a situação do Faustão. Não.
se não tivesse acontecido nada com ele, que teria sido até melhor, Teria entrevista. setembro ia ser o mês, do mesmo jeito, como é, de incentivo à doação de órgãos, e nós estaríamos com a doutora Janaína aqui, entrevistando como estamos agora, independente de qualquer ocasião. Eu estou dizendo isso porque o ser humano está difícil ultimamente, né? Ele, às vezes, tira lá suas conclusões. Só porque o Faustão teve, vocês estão fazendo entrevista. Ou só porque o Faustão teve, decretaram setembro o mês de doação de órgãos. Não, foi pura coincidência. Inclusive, eu acho até importante frisar que essa questão, a fila é única. Acho que a questão fila, a gente tem que melhorar o palavreado. É disso. A próxima pergunta é sobre isso que eu vou te fazer, porque eu já estava puxando um gancho no caso do Faustão, em que fizeram e muita gente supôs que o Faustão, pelo dinheiro que tem, furou a fila. Isto é, aquele coração era para outra pessoa na ordem da fila, ele foi lá e comprou a ordem da fila, e não sei, suposições desse tipo. Eu até fiz aqui um editorial outro dia a respeito, dizendo, olha, meu amigo, nós estamos num país em que prospera tanto a velhaquice, a maldade, essa coisa da vantagem, esse jeito malandro de ser, que talvez por isso é que alguém fica supondo que ele fez isso. Se ele fez ou não, eu não consigo provar. Mas, já que eu não provo, eu fico imaginando que esteve tudo dentro do que... feito dentro do que tinha que ser. E que quem supõe isso, talvez no lugar do Faustão ou do doador, faria o mesmo que está supondo. Isto é, só dá para supor que houve um doador corrupto e um receptor corruptor se você se prestasse a isso. Se você acha que isso, chegaram a esse ponto, e você fala com veemência que isso aconteceu sem provar, é porque no lugar de Faustão você compraria a fila. Ou é porque no lugar da família desse doador você aproveitaria para ganhar um dinheiro. Você está falando de você, não do Faustão. Sim. Você acredita no que você faria. Sim. Ao dizer que ele fez. Não sei se fui claro. Então, daí eu vou puxar aqui a pergunta a você. Como é essa ordem de aproveitamento dos órgãos? Ela tem uma regra, ela tem uma sequência justa, vamos dizer assim? Uhum. É que nem eu falei, às vezes a palavra fila acaba acontecendo assim, ó, por exemplo, é um atrás do outro, né? A palavra fila, a gente imagina aquela fila um atrás do outro. Ai, tem um rim, você é o primeiro da fila, então puxa, vem você. Mas às vezes aquele rim não é compatível com o seu tamanho, o seu critério de gravidade, o tempo que você está na fila, o tempo que você está esperando, o tempo estimado que você tem vida com aquele órgão que você já faz dependência dele. Então tem tudo isso. Eu acho que a questão do Faustão foi algo que é uma pessoa extremamente conhecida, uma pessoa pública, e acabou puxando para essa questão aí de fraude, né? Mas se ele não fosse, teria acontecido na mesma ordem, do mesmo jeito. Sim, perfeito, sim. Essa é a hipótese isso. Que quem suspeita não leva em conta. Inclusive... Que se não fosse o Faustão, teria sido a pessoa lá que ia cair no momento ali. Ué. Inclusive, existe um site do Sistema Nacional de Transplantes que quem está inserido quem está inscrito na fila de doadores, você pode acessar e você tem um cadastro que é particular seu. É o seu registro geral de cadastros, você entra com o seu CPF, seu registro geral, e você acompanha a fila o tempo todo. Se a pessoa que está aguardando, eu quero entrar agora, ele consegue entrar. Eu acho assim... Existe esse cadastro. Quem afirma categoricamente, sem provas, eu acho que ele... É como se ele estivesse com ciúmes. Desculpe, com ciúmes do Faustão, se ele fosse um comprador. Ou tivesse ciúme da família que iria ganhar algum dividendo vendendo esse... É quase isso, quer dizer, a pessoa está com inveja. Olha que absurdo, mas é isso. Inclusive, só para assim, alertar bem a população, né? A gente já teve casos aqui de um receptor estar aguardando um fígado de um paciente que ia ter a captação. Infelizmente, na hora que foi visto isso, o fígado, pelas medidas do paciente que ia ser captado,
era igualada ao desse receptor. Porém, na hora da cirurgia, a hora que você foi, a equipe veio, viabilizou esse órgão, não conseguimos transplantar, ninguém estava esperando. Então, o que acontece? Essa pessoa, olha, não vai ter, então a gente Vai ter que ir pro outro. vai o outro da fila. No caso dele, foi dito que a pessoa que estava na ordem lá na sequência não tinha emergência, não era um caso de emergência, nem era urgência. E que neste caso, pelos critérios, então, pretére-se um caso desse e para aproveitar uma pessoa que está em estado de urgência, era o caso dele, estava numa UTI. Sim, sim. Também tem esse critério. Eu acho que todos são, né? Eu acho que todos que têm um problema cardíaco, que estão numa fila de transplante, já numa fila de aguardo desse órgão, já é uma pessoa que é considerado urgente. Ela não tem um tempo estimado de vida, ou pode ser que ela tenha mais do que ela Mas entre imagina. alguém que espera em casa e alguém que está no último suspiro numa Eu ia até falar desse critério também. Existe um critério também, por exemplo, eu estou esperando em casa, significa que eu estou conseguindo ainda, com as minhas condições, ter uma vida normal. Eu estou internado numa enfermaria, não estou nem numa UTI, significa que eu estou menos grave do que aquele que está na UTI, dependendo de drogas vasoativas altas, medicações que precisam ser feitas para manter esse órgão aí viável para a pessoa continuar vivendo até a chegada do transplante. Adalberto, vamos lá as suas perguntas aí também, por favor, a Janaína. Olha, Décio, é claro que ficou poucas perguntas, porque a Janaína fala muito bem, né? E passou todas as informações, eu acho que esclareceu muitas dúvidas do pessoal que está acompanhando a gente, que é referente a essa doação de órgãos. O maior medo, Janaína, que as pessoas têm é, de repente, poxa, mas será que no caso de morte cerebral, não podia tentar mais um tempo? Aquela expectativa que a família tem de não quer perder seu ente querido. Como que é feito esse procedimento? Olha, realmente não tem jeito. Como é que é? Eu acho que tem uma equipe que deve passar toda essa informação. Essa é a maior dúvida, Janaína. A partir do momento que for constatado, né, que começou todos os testes, a gente também tem a equipe de apoio de Ribeirão Preto, que também vem fazer um exame complementar. A partir do momento que é feito o diagnóstico de morte encefálica, existe isso. Existe muita religiosidade, a família acredita numa crença, tem uma fé que esse paciente ele vai voltar a ter as reações cerebrais normais, que ele possa voltar a ter uma vida normal. Então, nós temos que respeitar muito isso, tá? Eu acho que a partir do momento que você quebra essa barreira de fé familiar, você pode até perder uma doação. Então, acho que isso é importante, o respeito a essa família. E sim, a gente tem esse tempo. Se a família falar, tem uma pessoa que mora fora e a gente precisa que ela venha pra gente conversar com essa família, pra gente ter a opinião dela, ela quer ver antes que a gente finalize e aceite, a gente tem esse tempo sim. É claro, tem que ser um tempo estimado aí, porque a partir do momento que o paciente ele foi decretado morte encefálica e todos os testes foram feitos e legalmente esse paciente tá com todas as perdas das funções cerebrais, o coração ele não vai ficar muito tempo batendo ainda para a gente ter esses órgãos viáveis aí para uma doação, se for o desejo da família. Mas esse tempo, eu digo até essa dignidade para a família que está perdendo esse ente querido, a gente precisa ter. E precisa ser muito bem conversado. Interessante falar sobre isso, né? Você que está acompanhando, se tiver alguma dúvida, aproveite agora, faça a pergunta. Nós estamos aqui conversando com a Janaína, que é responsável pela UTI do hospital aqui da cidade de Matão. Ela faz parte dessa equipe quando se fala em doação de órgãos aqui do Hospital Carlos Fernando Malzone. Janaína, o nosso hospital, por enquanto, não faz o transplante. A gente Perfeito. Só é um órgão que vai agilizar esse transplante. Sim. Nós não fazemos transplante, né? E para transplante são centros de referências enormes. Até a questão só para também puxar um pouquinho para a população essa questão, porque muita gente tem medo do tráfico de órgãos, mas isso não tem nem condições, porque eu até falei do tempo de isquemia de cada órgão. O que adianta eu tirar um órgão de alguém que não teve uma parada cerebral e teve uma parada cardíaca, e eu tenho um tempo desse órgão até o receptor. E são grandes centros, são com uma equipe totalmente preparada. Um transplante não é qualquer, vou pegar esse órgão e colocar em alguém, não é só isso, entendeu? Então, essa questão do tráfico
tem que deixar muito claro para a população que é um sistema sério. A equipe da Cidote de Matão não sou eu, mas são 3 enfermeiros, é um médico intensivista, neurologista, tá? Então, intervém psicólogo, é uma equipe bem grande aí para dar todo esse suporte. Perfeito. Perfeito. Janaína, foi ótima a sua entrevista. Eu acho que a gente, se o ouvinte aproveitou como eu aproveitei para aprender o que também eu não sabia, Aprendemos, né? olha, valeu e muita entrevista. Né? E com isso a gente marca que esse mês aqui, importante, que é o mês de conscientização e de incentivo à doação de órgãos. Muito obrigado, Janaína. E posso falar só mais um pouquinho? Claro. Então, só deixar aí para a população, né? Dia 27 é o dia D, de incentivo à doação de órgãos. Nós vamos tentar fazer algo ali dentro do hospital, vamos pensar em algo aí para a população, para a gente poder incentivar, porque eu acho que falta muito falar sobre isso, para quando acontecer um evento desse, a família não ficar ter o medo e esse anseio de doar verdade. ou não. Então, acho que isso precisa ser passado, a gente precisa falar mais sobre isso. Né? Há uma predisposição do ser humano em doar. Eu percebo que as pessoas têm essa boa vontade, mas faltou amadurecer a ideia. Faltou discutir, que é o que nós estamos fazendo aqui, e deixar bem claro quando o ser humano ele nasce colaborativo por natureza. É da natureza humana ser colaborativo. Ele tem isso nele. Nem sempre ele faz isso, por razões várias. Mas que ele tem o desejo de ser colaborativo, isso é para ser do ser humano, porque ele precisa ser motivado para isso. E por isso vale muito uma campanha como essa. Muito obrigado, Janaína. Obrigada a vocês. Obrigado Espero ter ajudado. Como não? Muito boa. Davi também, obrigado por acompanhar aí. Aquele abraço.